Rede Alesp conversa agora com Marcelo Sobral, cirurgião vascular. Ele nos fala sobre problemas no coração e como isso pode ser um fator de complicação em tempos de coronavírus. Bom dia, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Imagina, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E eu sinto super bem de estar tentando passar algumas coisas que a gente vem acompanhando aí. Doutor, a infecção viral pode afetar o coração? Então, só para a gente saber, assim, fazer uma revisãozinha em relação à infecção viral, né? Quando o vírus ele entra na nossa corrente sanguínea e na nossas células, ele acaba propiciando que o organismo haja com uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela tem várias intensidades. Se ela for uma resposta inflamatória um pouco mais exacerbada, ela acaba agindo em todos os órgãos do nosso corpo, inclusive no nosso coração. E quem tem alguma predisposição, por exemplo, acaba potencializando essa doença. Doutor, quem já tem a doença, então, deve se preocupar muito mais do que quem não tem nenhum problema no coração? Sim, com certeza. Porque como a gente já deu uma introdução, quem tem algum tipo de doença já apresenta algum desequilíbrio no corpo, né? Já apresenta alguma inflamação, alguma alteração, e com a entrada do vírus ajuda a aumentar esse desequilíbrio, né? Então, quem já tem problema no coração ou problemas de outras doenças, por exemplo, diabetes, a diabetes também leva a um problema no coração, se a pessoa é hipertensa também pode levar a um problema no coração, ou simplesmente a hipertensão, ela também causa um desequilíbrio, né, corporal. Doutor, médicos brasileiros e de outros países vêm afirmando que é preciso tomar cuidado com a questão dos coágulos de pacientes que tiveram a Covid. Como é que é essa questão aí? Qual que é o risco? Então, na verdade, esses coágulos, eles acontecem quando o paciente está um pouquinho mais grave, né? Como eu disse, esse vírus, ele causa, na entrada dele, ele causa uma reação, que pode ser até uma reação mais leve, até uma reação bem intensa. Isso vai depender muito da predisposição da pessoa. Geralmente, esses coágulos, eles acabam acontecendo quando a paciente está bem desequilibrada. E isso acontece quando o estado geral está um pouquinho alterado, a paciente está um pouquinho debilitada, e como altera todos os órgãos, altera também o sistema hematológico, e a pessoa acaba desenvolvendo trombos no pulmão ou trombos distais. Mas isso não é para todas as pessoas que valem isso, não. Tá? São casos mais específicos. Eu acho que as pessoas nem têm que se preocupar tanto em relação a isso. Doutor, no caso, a pessoa que contrai, então, e fica doente com a Covid-19, ela pode desenvolver alguns problemas cardiovasculares ou não? É só realmente já quem tem? Então, geralmente é quem tem, né? A grande complicação da Covid-19, o grande acometimento é a parte respiratória, porque é a via de entrada corporal, é pelas vias nasais, né? E esse vírus acaba se alojando no pulmão, que é um vírus eminentemente respiratório, mas como ele causa uma inflamação, né? Pode acometer outros órgãos com essa inflamação. Mas, assim, não seria o principal alvo, não seriam principais alvos os outros órgãos, mas acaba acometendo secundariamente. Agora, que o vírus vá cometer algum problema no coração é muito raro. O que acontece, ou não está descrito ainda, o que acontece é que quem tem uma predisposição no coração, ou seja, tem uma placa de gordura obstrutiva, já teve infarto ou é hipertenso,
essa pessoa acaba tendo já tem uma predisposição a ter uma doença. E aí ele soma com mais uma doença, que seria a infecção pelo Covid-19, e aí potencializa essa doença no coração. Doutor, quem tem uma predisposição de doença cardiovascular, a gente está vivendo um momento de muito estresse. A pessoa, de repente, não pegou o vírus, mas ela está sob um forte estresse. Isso também é um fator de risco? Também. Esses meus últimos anos, eu venho falando bastante sobre estresse, né? Eu acho que o estresse hoje é basicamente o principal fator de risco para inúmeras doenças, né? Uhum. Essa relação que a gente tem com os problemas, cada vez está ficando mais complicado, porque as pessoas estão ficando mais estressadas, e o estresse, ele tem 5 níveis de estresse. Tem aquele estresse bom, aquele estresse que impulsiona a gente a fazer as atividades, a nos concentrar, eu diria um estresse inicial, um estresse bom que depois tende a ser aliviado, né? E a pessoa entra numa fase prazerosa depois dessa fase. Mas o grande problema do estresse é quando ele está num nível um pouco mais intenso, que acaba trazendo doenças corporais, doenças físicas mesmo. Isso já é relatado numa fase mais avançada do estresse, a qual a gente não consegue mais relaxar. E o estresse, como traz doenças físicas, acaba cometendo vários órgãos nossos, inclusive o estômago, né? Muitas pessoas apresentam gastrite, úlcera, ou no coração, às vezes espasmos coronarianos que levam a infarto, pode levar a arritmia, pode levar a acidente vascular cerebral, quando a gente fala em estresse intenso. Agora, voltando à infecção, o grande problema, a infecção pelo vírus, o grande problema que a gente encontra é que a gente precisa ter uma imunidade boa. E o estresse, ele é conhecido como abaixar a nossa imunidade. Então, para a gente impedir que o vírus se propague ou até entre no nosso corpo, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma imunidade ótima. E como é que a gente encontra a imunidade boa? Fazendo uma alimentação adequada, dormindo bem, né? Tendo uma qualidade de sono, não em quantidade de horas, mas uma qualidade de sono, procurando fazer algum tipo de exercício físico e controlar essa parte de estresse, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai estar com as nossas defesas como se a gente estivesse com o nosso exército todo preparado, esperando uma invasão do vírus. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né, doutor, a questão, então, da prevenção. A prevenção, então, é se cuidar, né? Então, a pessoa que tem a doença pré-existente já tomar todas as medidas preventivas, a questão da máscara, álcool em gel, desinfectar ali a casa sempre, mas essa questão de alimentação e controlar o estresse é essencial, né? Exato. E outra coisa que é importante comentar é que não é quem tem problema no coração ou outros tipos de problemas, eles são mais propensos a pegar a infecção. Todo mundo está propenso a pegar. Só que essas pessoas que estão com a doença, quando pegam, eles potencializam essa doença que eles têm. Então, não é que eles são mais fáceis de serem contaminados, não é isso. Todo mundo está no mesmo nível de incidência de pegar a doença, vamos dizer assim. E exatamente, as recomendações, entrando um pouquinho nas medidas preventivas, a gente tem que evitar que a gente tenha um contágio. E como é que a gente evita o contágio? Evitando que o vírus entre no nosso corpo. Se a gente tiver um isolamento adequado em relação às outras pessoas, que a gente não sabe quem tem, né? A gente pode evitar esse contágio. A gente tem que sempre lavar as mãos, né? No começo falaram em álcool em gel, mas tem gente que não consegue ter álcool em gel. Então, a regra básica é lavar as mãos, né? Encostou em alguma superfície, lave as mãos, né?
e com água e sabão já é bastante suficiente. Tentar o isolamento, um isolamento entre um e outro indivíduo de uns 2 metros. Tentar usar máscara, mas a máscara também tem que saber usar, porque a gente vê muito problema na relação à máscara, né? A máscara a gente tem que colocá-la em casa, depois higienizou as mãos e depois não retirá-la, né? E se retirar por trás, porque se a gente encostar a mão na frente da máscara, se tem algum vírus ali, que a gente pegou de alguma outra pessoa andando na rua, esse vírus na nossa mão, a gente vai passar no cabelo, vai coçar o olho, etc. E a gente não vai ter adiantado a máscara para a gente não pegar. Aí, nesse caso, a máscara vai servir só para a gente não passar, né? Porque a gente vai estar falando e vai estar segurando na parte interna da máscara. Doutor Marcelo Sobral, cirurgião cardiovascular, muito obrigada pelas suas informações importantes, né, que trazem o alerta para que todos nós brasileiros possamos estar unidos, então, no combate a esse coronavírus. Muito obrigada, doutor. Imagine, eu que agradeço e estou à disposição. Ok, muito obrigada e o chamaremos novamente. Bom dia.